E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa aula de Shiatsu para os pés. Essa aula aqui é muito importante que você, quando for trabalhar com o seu aluno, peça para ele tirar o sapato, claro, e se possível também tirar a meia, para você poder realmente enxergar onde é que estão os tendões, ligamentos, e enxergar também onde que estão os ossinhos do pé do seu aluno aí, tá? É muito importante também que antes de trabalhar com o pé do seu aluno, você pegue um papel, pegue um pano e passe álcool, limpe bem o pé do seu aluno, porque o nosso pé, não é falando que o pé de um é mais sujo do que o pé de outro, né? Mas o pé ele tem muitas bactérias, muitos vírus, então é muito importante que você limpe bem o pé do seu aluno e também, claro, enquanto estiver trabalhando com qualquer parte do corpo do seu aluno, mas principalmente com o pé, jamais encoste no pé ou em qualquer outra parte do corpo e leve a mão no seu rosto, no seu olho, na sua boca, tá? Isso daí é primordial, é básico, mas a gente sempre tem que lembrar o tempo todo aí para reforçar, tá? Para trabalhar com o shiatsu no pé, sugiro que você fique sentado, seu aluno pode trabalhar no chão deitado ou também deitado em uma maca. Você vai trabalhar principalmente nessa posição aqui, no shiatsu. Nós não utilizamos no pé, né? Não utilizamos cotovelo e não utilizamos antebraço, tá? Nós vamos trabalhar só com a pontinha dos nossos dedos e às vezes com o punho fechado aqui na sola do pé dela, tá? É muito importante que você entenda, né, que para trabalhar com o shiatsu no pé você tem que ter cuidado redobrado, porque o pé ele tem muitos ossinhos bem pequenos que se você apertar ou torcer a articulação dela mais do que o normal, mais do que é o recomendado, você pode realmente torcer o tornozelo, quebrar algum osso do pé dela sem muita intenção, sem querer mesmo, tá? Então, toma bastante cuidado e trabalha com bastante cautela com o seu aluno aí, certo? Como essa daqui é a primeira aula do shiatsu que você está fazendo, vale a pena dar uma breve introdução para vocês. Shiatsu é uma palavra que vem do japonês. Shi significa dedo e atsu significa pressão. Então, pressão com os dedos. O shiatsu ele trabalha seguindo toda uma linha energética do corpo da pessoa, tá? Uma linha energética que ela sai aqui principalmente da região dos pés e vai chegar até o coração. Então, toda a movimentação que a gente faz no shiatsu, sempre ela é de baixo para cima ou de dentro para fora, tá? Tanto para trabalhar o próprio sentido da fibra muscular, o próprio sentido dos ligamentos da perna ou do pé dela, como vão ter nas próximas aulas aí, quanto também para trabalhar com todo o caminho energético do corpo, tentando levar toda a energia para o coração, que é a grande bomba do nosso corpo, né? E também levar a energia para fora da musculatura dela. Então, essa é mais ou menos o histórico, a ideia do shiatsu, né? No shiatsu nós vamos trabalhar sempre com pressões moderadas, tá? Se você colocar aí num nível de intensidade, você vai trabalhar de 0 a 10, o shiatsu ele trabalha no nível 6 a 7, tá? A massagem esportiva ela trabalha num nível um pouco mais baixo, tá? São movimentos um pouco mais lentos, mais rápidos e com menos intensidade. E a massagem relaxante também trabalha no nível ali de 4 a 5 de pressão, tá? Sempre que você trabalhar o shiatsu em regiões muito próximas de ligamentos, ossos e regiões pequenininhas aqui, toma bastante cuidado, porque senão você pode machucar o seu aluno. E shiatsu ele foi feito para ser aplicado em musculatura, tá? Você não aplica shiatsu em cima de osso, em cima de, por exemplo, da canela, da patela ou qualquer outro lugar aqui que tem osso em cima, tá? Toma bastante cuidado. Essa aula aqui de shiatsu para os pés é bem recomendada para você fazer aí no seu aluno que corre muito, que tem o hábito de pedalar, que tem o hábito de trabalhar muito com os pés, né? Ela vai ser bem relaxante, tá? A ideia é trabalhar o relaxamento da musculatura com o shiatsu. E caso o seu aluno reclame de dor ou qualquer tipo de incômodo, você para e pergunta se ele está se sentindo bem ou simplesmente para a sessão e deixa a musculatura dele se recuperar ali melhor, tá? Vamos começar lá então, pessoal. Como eu disse para vocês, o shiatsu ele trabalha com movimentos que saem de baixo para cima, tá? Então nós vamos sempre sair aqui da base do calcanhar dela, seguindo principalmente a linha dos dedos aqui. Se ela tem 5 dedos aqui no pé, né? Você vai seguir as 5 linhas dos dedos saindo aqui da sola do calcanhar. Então você vai pressionar mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguindo a linha do dedo mínimo dela aqui, ó. Vou passar para o dedo mais interno, 3, 4, 5, 6, passei lá para o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quiser, pode utilizar a outra mão também, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, o dedo indicador, aqui o dedo mais próximo do dedão dela. E aí, lá na parte interna, seguindo o ligamento aqui, o tendão que fica aqui do dedo maior, o dedão dela, você vai pressionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Você vai trabalhar a primeira vez aí com uma pressão, na segunda você vai pressionar com os 2 dedos. 1,
2, 3, 4. Um pouquinho mais intenso. 1, 2, 3, 4. Muitas pessoas sentem cócega ou sentem sensibilidade no pé. Não é o caso da nossa amiga aqui que ela não sente, tá? Mas se você tem um aluno aí que sente cócega, o mais recomendado que você faça aí é evitar de ficar passando o dedo aqui na sola do pé dele. Você só trabalha com a pressão e tira, pressão e tira, pressão e tira, pressão e tira, tá? Isso daí evita que ele sinta cócegas. Terminou a pressão com um dedo, terminou com os dois dedos, você vai trabalhar um pouco de massageamento com o punho aqui. Você vai colocar o punho, pressionou, soltou, pressionou, soltou, pressiona e solta, pressiona e solta 4 vezes também. Percebam que eu vou colocar uma das minhas mãos aqui por cima para evitar de fazer isso aqui no pé dela e sair empurrando a perna dela lá para cima, tá? Eu seguro com uma mão e pressiono com a outra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Mais ou menos 4, 5 vezes. E nada impede também de você pressionar com o seu punho lá. Pô, de repente quero pressionar de novo a linha dos tendões dos dedos, volta lá e pressiona. Quero trabalhar uma linha, um punho, 2, 3, outra linha, outro punho. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? As técnicas que eu ensino para vocês aqui, elas estão em uma ordem que eu coloquei para videoaula, né, para fazer um pouco mais de sentido na videoaula. Mas se você quiser trabalhar elas de forma alternada, trabalhar uma e depois a outra e ficar mesclando, não tem problema nenhum, tá? O mais importante é que você sempre consiga seguir a linha de pensamento, seguir o raciocínio todo, né? Mas se você quiser aí sempre mesclar, trabalhar da sua forma, pode ficar à vontade, tá? O mais importante, como eu disse, é tomar sempre os cuidados aí. Trabalhamos 2 movimentos aqui com a ponta do dedo, trabalhamos um movimento com o nosso punho fechado, mais ou menos a cada 2 ou 3 movimentos eu gosto de parar e fazer um leve alongamento aqui, ó, independente da região do corpo, tá? No caso dela nós vamos alongar a parte externa aqui do pé dela, ó. Então pega, dá essa leve torcidinha com a outra mão, você vai ficar aqui na parte interna segurando para não deixar o pé dela sair rodando para dentro, né? Trabalha lá, solta, trabalha a movimentação do alongamento aqui da parte superior do peito do pé dela, certo? E aí, pode trabalhar com essa movimentação interna, um alongamento um pouco diferente de fazer, tá? Mas você vai trabalhar o alongamento aqui do tendão interno dela. Ótimo. Para a próxima movimentação, você vai colocar uma das mãos aqui embaixo do tornozelo dela, com a outra você vai vir puxando os dedinhos bem de leve. Ó, até ficar de pé para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Ó. Puxa o dedinho, puxa o dedinho, puxa o dedinho por dedinho. E vai indo lá. Você puxou a primeira vez com a parte, puxando aqui pela parte superior e inferior, você vai inverter sua mão e vai puxar as partes interna e externa. Pega o outro lá, dá uma puxadinha de leve. Pega o outro, puxa. Pega o outro, puxa. Pega o outro e puxa. Na terceira vez que você for puxar, você pode trabalhar com essa movimentação de bolinha ou para cima e para baixo. Ótimo. Pega o outro lá. Vai dando meio que umas puxadinhas bem de leves aqui. Ó. Ótimo. Voltamos lá para a sola do pé. Eu sempre gosto de ir alternando para não ficar muito incômodo, tá? Ficar fazendo sempre massagem na sola, depois só nos dedos, depois só aqui em cima. Então a gente vai sempre mudando aí para ficar mais dinâmico, tá? Tem um movimento no shiatsu que eu gosto de fazer muito, que ele já é meio que uma mistura aqui da massagem relaxante um pouco com a técnica do shiatsu, que é trabalhar com esse leve movimento de bolinha, bem pequenininho aqui, bem na sola do pé dela. Normalmente esse pontinho central do pé das pessoas é o ponto onde mais acumula carga, né? Que é o ponto central do pé dela. Tem os 2 pontos de apoio, mas o ponto central acumula muita carga, muita tensão também. Então, o ideal é que você trabalhe esse pontinho com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de prioridade. Você pode fazer com o seu polegar, ou se você quiser, com o punho fechado aqui, trabalhando essa movimentação de rotação. Certo? Como eu disse para vocês, cotovelo e antebraço não combina com o pé. É uma região muito pequena para você trabalhar. Trabalha algumas bolinhas ali no meio. E vamos para o próximo movimento. O próximo eu vou mostrar aqui nesse pé, para ficar mais fácil de vocês enxergarem.
ele já é mais baseado aí na linha da reflexologia, que é aquela linha que nós trabalhamos aí com pontos reflexos aqui no pé dela, que tem ligação com órgãos, com partes musculares e com todo o corpo dela lá em cima. Então, esse ponto que eu vou mostrar para vocês aqui é o ponto da coluna, tá? A coluna vertebral dela, representada aqui no pé, como vocês podem estar vendo na imagem que está passando aí do lado, ela começa aqui, sendo aqui o cóccix e aqui o pescoço dela. E aqui seria a representação da cabeça, o dedão dela. Então, você pode vir trabalhando esses pontinhos, pressionando bem aqui na parte interna do pé dela, ó, cóccix, lombar, a curvatura da lombar para a torácica, a curvatura da torácica e o pescoço. Tá? Você pode trabalhar tanto com sua mão direita ou quanto pegar aqui por cima com a mão esquerda. Ó. Pressiona, 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 pressiona. Aqui bem nessa parte central das costas, vocês vão perceber que tem uma musculatura que ela é um pouquinho mais durinha, talvez até incomode ela na hora que eu aperto ali. Todo mundo tem essa parte do pé mais tensionada, tá? Não é porque as pessoas têm realmente dor na região da torácica, da lombar, que vai doer aqui também, tá? Todo mundo tem esse pontinho do pé mais tensionado. É por conta mecânica do pé mesmo, esse ponto aqui acumula mais tensão, então toma bastante cuidado quando você for apertar para não achar que seu aluno está com tensão num ponto específico do pé só porque a coluna dele está doendo lá em cima, tá? Às vezes tem ligação, às vezes não tem, simplesmente é um ponto mais tenso do pé dela, então você tem que respeitar isso daí. Eu falo muito isso daí por experiência própria, até vou até contar essa história para vocês aí. Uma vez eu fui num shiatsu, né? Logo quando eu comecei a trabalhar com massagem, aqui eu vou mostrando para vocês outros movimentos também, tá? Mas logo que eu fui a primeira vez que eu fui no shiatsu, na verdade, o rapaz começou a trabalhar vários pontos no meu pé, começou a apertar, falar que eu tinha problema no baço, no rim, no estômago, em um monte de lugar do meu corpo. Só que ele tinha esquecido de perguntar o que eu tinha feito no dia anterior. Aí eu levantei, eu falei, pô, eu não tenho problema em nada disso. Falei bravo com ele, falei até meio irritado. Aí ele falou, como não? Tá com o pé todo doído? Eu virei para ele e falei, mas você nem perguntou o que eu fiz ontem. Ele, o que você fez ontem? Eu corri uma meia maratona, eu tinha acabado de correr uma prova de 21 km no sábado, estava com o meu pé todo explodido, doendo pra caramba, todo dolorido. Ele estava lá apertando o meu pé, achando que eu tinha problema no baço, no rim, no pâncreas, e eu não tinha nada disso daí, eu estava só com o meu pé dolorido, né? Então, é sempre importante você perguntar para o seu aluno o que ele fez no dia anterior, e se ele é uma pessoa que corre, tem o hábito de correr, de pedalar, de fazer exercícios desse tipo, né, é muito provável que ele sinta mais dores no pé do que o normal. Então, toma cuidado quando for trabalhar com o pé do seu aluno aí, tá? Voltando aqui então, nós temos a linha da nossa coluna, que ela sai daqui de baixo, vai vir até aqui em cima, e aí você pode trabalhar esses pontinhos com um pouco mais de atenção, tá? Ó. Pressionando, e quando chegar aqui no dedão, você pode trabalhar todo o entorno dessa região do dedão dela aqui nessa parte mais da articulação maior aqui do dedão, você pode vir e pressionar com bastante atenção aqui, ó. Sempre de baixo para cima, tá? Pressionando na parte externa, pressionando aqui a parte interna do dedão dela. Sempre dando esse enfoque maior aí em regiões que seu aluno possivelmente sinta dor. Se seu aluno falar que está com dor no pescoço, você começa a trabalhar um pouco mais de pontos aqui na parte superior. Se ele falar que está com dor na lombar, você dá um pouco mais de enfoque aqui na parte inferior, tá? Isso aí é bem simplesinho, é bem fácil de criar analogia, tá? Se tiver alguma dúvida, pega o manual do shiatsu, pega uma foto e se guia pela foto, tá? Outro ponto que é bem bacana de você trabalhar é o ponto do nervo ciático, tá? O nervo ciático dela sai lá da base da coluna, lá em cima, desce, passa aqui pela posterior de coxa, aqui em cima, atrás da posterior de coxa, no joelho também passa, desce pela panturrilha e vem terminar aqui, ó, bem no finalzinho do calcanhar dela, nesse pontinho aqui, ó. O calcanhar dela está aqui, o nervo ciático termina aqui. Então você pode pegar e simplesmente pressionar esse pontinho e segurar por alguns segundos. Ó. Segura lá mais ou menos 8 a 10 segundos. Aqui sim, pensando que o shiatsu nós trabalhamos aí, como eu falei para vocês, no nível de 6 a 7 de intensidade, aqui você pode pressionar com nível 9, tá? Pode fazer um pouquinho mais de força se seu aluno permitir, tá? Aqui, como ela não está reclamando, não está nada, a gente está pressionando com um pouco mais de intensidade para dar um pouco mais de enfoque nesse ponto, tá? Ótimo. E o último pontinho que eu tenho para passar para vocês aqui na sola do pé dela é o ponto do plexo solar, que é bem no centro do pé. Nós trabalhamos ele massageando esse outro pé dela. Você pode pegar e pressionar esse pontinho também lá no meio, tá? Segura bem e solta. Muito bem, pessoal.
No geral, o resumo dos pés seria mais ou menos isso daí, pelo menos a parte da sola, tá? Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar com a parte do peito e do pé. No geral é isso, você vai trabalhar com pontos que seguem a linha dos tendões, do ligamento dela aqui, sempre saindo de baixo para cima, trabalhando com o polegar, trabalhando com o punho fechado e também alternando esses movimentos de pressão com alongamentos, respeitando aí a capacidade da articulação do tornozelo dela, tá? Se o seu aluno consegue se alongar até aqui, para ele já tá bom, para que você vai levar o pé dele até o outro lado lá? Então, respeita o limite do tornozelo do seu aluno e não queira simplesmente fazer ele ganhar mais flexibilidade de uma aula para outra aí, tá? De uma sessão para outra. Então, o ideal é sempre que você vá aos pouquinhos, tá? Aqui, pessoal, vamos começar a trabalhar com a parte do peito do pé dela, tá? Até agora nós estávamos na sola, viramos aqui para o peito agora, tá? O ideal é que você separe realmente sola do peito do pé, tá? Faz todo o trabalho aqui embaixo, depois você vem aqui para a parte de cima. Aqui a diferença é que nós vamos pressionar entre os dedinhos dela, aqui, entre as linhas do dedinho dela, né? Percebam que ela tem essa divisória aqui, ó, tem o tendão desse dedo e o tendão desse outro dedo. Você vai vir pressionando bem na parte central até chegar lá no tornozelo dela, certo? Encontra a parte central desses outros dois dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Mais uma vez, aqui nessa linha intermédia entre os dois dedos. 3, 4, 5, 6. Pode trabalhar com a pressão com o seu dedo indicador, até por conta da posição, porque não dá para você ficar fazendo isso daqui, tá? Fica muito estranho. Você vai trabalhar aqui, ó, e pode trabalhar com os dois dedos se você quiser, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez lá. 1, 2. Bastante cuidado para não colocar a unha no pé do seu aluno, tá? 1, 2, 3, 4. E aí pode vir trabalhando essa parte mais interna aqui do dedão dela de novo, quase pegando a parte de baixo aqui, como você já fez lá na sola do pé, tá? Aqui para a região do peito do pé, não tem muita movimentação de massagem para fazer, porque é uma região que tem menos musculatura. Você pode trabalhar com essa parte mais interna dos dedos, trabalhando com a pressão mesmo, com movimentos de bolinha, tá? Ou se quiser também pode vir com a própria palma da mão aqui, ó, e vir trabalhando esse movimento de pinça. Pegar daqui, ó, e vir trabalhando daqui. Se você quiser também, você pode trabalhar com um alongamento individual de cada dedinho lá, ó, meio que puxando cada dedinho dela para baixo, certo? E trabalhar novamente com aquele movimento do alongamento aqui do peito do pé dela. Aqui, só de fato curioso, tem algumas pessoas que sentem muita dor nessa parte mais central aqui do pé, mais ou menos entre esses dois dedos aqui, ó. Depois você faz o teste com o seu aluno, se ele sentir muita dor aqui, é muito provável que ele tenha um probleminha que se chama neuroma de Morton. Vocês estão vendo aqui na foto do lado? É meio que um acúmulo, uma bolinha de nervos que aparece aqui entre esses dois ligamentos e vai incomodar o seu aluno quando você apertar assim em cima, né? E vai incomodar ele também quando ele ficar fazendo muita força com o pé dele. É bem importante que você se atente nisso daí, porque se seu aluno tem isso, é muito provável que ele tenha pisada meio torta, meio irregular também, porque se ele tem, ele vai pisar torto para desviar da dor, né? E pisando torto ele vai começar a dar problemas de tornozelo, no joelho, no quadril. É bem importante que você se atente a isso. Então, se você pressionar aqui em cima e perceber que seu aluno sente muita dor, é muito sensível aqui, pede para ele passar num ortopedista ou até nessas clínicas especializadas que cuidam da saúde do pé, para que ele averigue isso daí, dê uma olhada um pouco mais a fundo, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. A região aqui do peito do pé dela não tem tanta movimentação possível porque tem menos musculatura, tem muito tendão, muito ligamento e fica ruim da gente ficar apertando o tempo todo. Se ficar pressionando muito aqui vai incomodar um pouco o seu aluno, tá? Foca a sua movimentação principalmente na sola do pé dela aqui, que vai ser muito mais relaxante, vai ser muito mais proveitoso, beleza? Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a aula de shiatsu para os pés. Sempre tome bastante cuidado quando for aplicar, porque eu disse para vocês aí já no começo da aula que os pés, eles são uma região um pouco mais sensível na maioria das pessoas, tem muito ossinho, muito ligamento, então tome bastante cuidado e aplique as técnicas sempre com bastante segurança e também com muito bom senso, tá? Valeu por ter assistido mais uma aula e vejo você na próxima.